Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança. Por que o Padre Pedro fala a cada passo otimismo e esperança? Porque eu, como psicólogo e parapsicólogo, também vejo quanta tristeza expande os rostos de tantas pessoas. Basta caminharmos um pouco pela rua de Florianópolis e olharmos um pouco para certos rostos, rostos tensos, rostos muitas vezes lúgubres, rostos tristes, rosto de preocupação e, claro, uma verdadeira angústia, uma insatisfação, muitas vezes, que perpassa no íntimo dessas pessoas. Ao passo que as pessoas que vivem em paz consigo mesma, com os outros, com Deus, com a natureza em geral, apresentam um rosto mais saudável, mais alegre, mais otimista. E você pode falar com qualquer médico, qualquer psiquiatra, ou psicanalista, ou parapsicólogo, psicólogo, e você vai ver que todos eles vão constatar e vão lhe afirmar que todo esse rosto triste, muitas vezes, é uma grande barafunda, são problemas que estão ali dentro. E muitas vezes também acontece porque as pessoas estão afastadas de Deus, da graça santificante. Olha o que nos diz o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, que veio para nos trazer a redenção, a felicidade. Abra, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olhe em São Tiago, capítulo 4, e o que é que você encontrará? Ali simplesmente a palavra do Cristo Jesus, que diz para cada um de nós, também para pessoas tristes, desanimadas, chateadas da vida, por uma razão ou por outra. O que é que diz Cristo? Vamos ler aqui, olha, São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu gosto de repetir. Talvez você possa dizer, mas Padre Pedro, eu já ouvi umas 4, 3 ou 5 vezes essa frase aqui. E será que você já marcou essa frase? Então eu vou ler novamente, quem sabe, especialmente essa frase sirva e ajude a você também para renovar o seu interior, para você tornar-se mais alegre, mais feliz, para relevar esta alegria também, esse otimismo, junto aos seus familiares, junto aos que trabalham com você na repartição, mesmo jogando, talvez até futebol, basquete, vôlei, pingue-pong, seja qualquer esporte, ali também você tem que transparecer a alegria e não ficar logo nervoso, bravo e querendo brigar com um ou com outro, discutir. Não é esta a vontade de Deus a respeito. E o que é que então nos diz Cristo? Você está esperando para eu ler? Então, você poderá abrir a sua Bíblia e ler também. Veja só. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. E quantas passagens da palavra de Deus, Deus está dizendo, eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo, eu vos abençoarei se andardes pela trilha, pelo caminho do bem. E isso é que Deus espera de cada um de nós. E pode ver, você pode com experiência própria, você se sente muito mais feliz. Eu como sacerdote, já nos meus 62 anos
de feliz sacerdócio, agora dia 8 de dezembro. Então, eu tenho percebido quantas pessoas que estavam como que se arrastando pela vida, vivendo triste, vivendo com trevas dentro de si. E aí resolvem, como Santo Agostinho, como São Paulo, como tantos santas e santos, bem, eu vou mudar de vida. É como uma pessoa que está chateado com aquela música, não quero mais essa música, e começa a escutar outra música, então se renova, se anima, toma nova vida, e assim também aconteceu com tantos santos. Então, pela experiência que eu tenho, a pessoa então começa por meio de um diálogo, por meio de um final de semana, uma renovação espiritual, num retiro, num encontro de juventude, de casais, de um movimento ou de outro movimento. E aí então faz uma boa catarsis, por assim dizer, como diz a psicologia. A catarsis coloca para fora tudo aquilo que está no seu íntimo, que está atrapalhando a sua vida, e numa boa e santa confissão, sacramento da reconciliação, sacramento do perdão, e o Padre, em nome de Cristo Jesus, conforme lemos em São João, capítulo 20, capítulo 20, versículo 18, Cristo dizendo, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Então o sacerdote que recebeu no dia da ordenação sacerdotal esse poder do alto, então em nome de Deus, ali perdoa, dá absolvição. Eu te absolvo de todos os teus pecados, eu te absolvo. Em nome de quem? Não em nome de uma autoridade ou o Papa, nada disso. Em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E aquela pessoa ali se ergue com uma nova vida, para continuar agora com ânimo, com alegria, enfrentando a vida como é da vontade de Deus. É isso que Cristo deseja para todos nós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. E você sabe, a pessoa que vive mais na amizade, na graça de Deus e na amizade com a natureza, não prejudicando a natureza, nem os animais, nem prejudicando o mar, que ama a Deus, que ama o seu semelhante, é uma pessoa que vive muito mais feliz, mais alegre, e mesmo vivendo mais a castidade, a pureza. Quantas pessoas, por exemplo, eu sei, porque a gente estuda também muita coisa sobre medicina, e tenho muitos sobrinhos também médicas e médicos, e tenho muitos amigos médicas e médicos, e fiquei 19 anos no Imperial Hospital de Caridade, atendendo os hospitais aqui da Grande Florianópolis, e sempre na minha vida. Então eu vejo, por exemplo, quantas pessoas que infelizmente, por não guardarem os mandamentos de Deus, estão ali enfermos, estão ali arrasados na vida, seja porque não observar a lei do trânsito, então ali levam pessoas feridas para os hospitais, levam pessoas para a eternidade, que faleceram por causa do desastre, ultrapassagem de vida, ou por causa de brigas, ou por causa das drogas, já falei aqui. Para quem usa drogas e drogas, contrabando e mais drogas, só tem dois caminhos, iniciados com os dois C. Quais são esses dois C? Cadeia,
ou a condenação. Cadeia, simplesmente a pessoa, e prisão ali, cadeia. E o crime, a morte. Então devemos, e ainda mais, também, por exemplo, o 6º mandamento. Na terça-feira passada eu falei daquela menina maravilhosa lá no Ceará, não se deixou seduzir, e assim como esta menina, quantas meninas e moças que não se deixaram jogar para a lama, perdendo a castidade e perdendo a pureza, morreu mártir, a Benigna Cardoso da Silva lá, foi beatificada em Crato, assim como Albertina Berkenbrock e tantos outros. Você veja quantas pessoas que por causa da não vivência da castidade, que simplesmente se contagiaram pela luxúria ou pela droga com HIV. Pergunte para os médicos, leia a você, e não são nada, mas no mínimo 89%, 91%, segundo a estatística, pessoas que se contagiaram com HIV e depois passam no hospital e não tem mais, até o momento presente, não tem nenhum remédio que cure completamente. Ao passo que a pessoa que guarda a castidade, a pureza, vive na amizade, na graça de Deus e vive mais feliz. Bem, então, prezadas e prezados telespectadoras e telespectadores, procuremos sempre seguir e segundo a vontade de Deus, e nós seremos sempre mais felizes na vida. E além desta vida, quando você passar desta vida, que não aconteça com você aquilo que já aconteceu com tantas pacientes em diversos hospitais, onde pessoas dizem, Padre Pedro, estou agora para partir para a eternidade. Mas eu tenho medo, porque agora eu vou me apresentar diante do juiz dos juízes, Cristo Jesus. E eu não vivi bem a minha vida terrena, como era da vontade de Deus. Eu vivi muito nas trevas, eu vivi muito no ódio, eu vivi muito judiando com os pássaros e com os animais, eu destruí muito a natureza, eu não cuidei do mar, eu não cuidei do rio, não cuidei da água, eu esbanjei muita comida quando tanta gente passando fome ou morrendo de fome. Eu podia repartir um pouco mais, quantos missionários e tal. Aliás, por falar em missionário, então, nós estamos hoje no último programa é o último dia do meu programa sobre as missões, sobre um missionário e 3 modos que você pode ser missionário. Você pode escolher. Quais são os 3 modos? Primeiramente, se você seguir aquilo que você poderá ler livre espontaneamente em Mateus capítulo 28, versículo 18, ou Marcos capítulo 16, versículo 16, onde Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou Marcos, capítulo 16, versículo 6, ide ensinai a todos os povos. Você também poderá ser um missionário ou missionária no meio lá dos índios, no meio das regiões pobres, como eu tive a graça de encontrar lá 1.700 quilômetros além de Manaus, quando eu coordenei em 1970. Agradeço o Shram Roberto, que está fazendo encontro com tantos rodonistas que ainda vivemos 52 anos atrás, por assim dizer, que no projeto Rondon eu tive a graça de coordenar
com 33 da Universidade Federal, como Roberto Schramm também coordenou e tantos outros, esse trabalho durante tantos anos que houve em nossa pátria. E eu então estive lá em Tabatinga, Benjamin Constant, na Colômbia, Cidade Letícia, lá no Peru, na divisa do Peru, e em São Paulo de Olivença, enfim, tantos locais ali, colaborando um pouco, tanto quanto possível, com os estudantes, no meio de tantas pessoas pobres, necessitadas, no meio dos índios, onde eu tive a ocasião de estar em contato com tantos sacerdotes, aliás, com tantos não, com alguns sacerdotes, aliás, todos eles da prelazia lá de São Paulo de Olivença, todos os padres lá, menos um, que era brasileiro, todos os demais da Itália. E com quantos outros em outras prelazias e dioceses que eu encontrei, verdadeiros heróis, e não somente padres, religiosas, por exemplo, a M. Isabel, filha única, pai e mãe médicos do Uruguai, estava ali durante 2 anos se dedicando em favor das pessoas pobres, dos índios, verdadeiros heróis. Então, é um modo, se você desejar, como enfermeira, como professora, como engenheiro agrícola, como médica ou médico, como psicólogo, enfim, você poderá, como técnico de enfermagem, quantos que lá se encontram de outros países trabalhando no Brasil, ou do Brasil indo missionários para trabalhar em outros países. Que dedicação! E se sentem muito felizes, voluntária e livremente enfrentam esse trabalho. O segundo modo de você colaborar também em favor dos índios ou dessas pessoas pobres é pela oração, oferecendo o seu sacrifício, sua oração, pelos missionários que tão distantes se encontram, muitas vezes da própria família, ou até saindo do seu próprio país para se doar, para se sacrificar em favor dos seus semelhantes, pela penitência, pelo jejum, pela doação da sua vida, pelo seu sofrimento que você está passando, sem ninguém saber. Quantas pessoas que às vezes desabafam para o padre, padre, esse problema aqui que eu estou sofrendo anos, ninguém sabe, nem o meu marido, ou outro diz, nem minha esposa, nem meu filho, nem meus pais, é um sofrimento terribilíssimo que tantas pessoas passam e, no entanto, vão sofrendo por amor ao Cristo. Ofereça tudo isso pela santificação e pela perseverança dos missionários. Sabe o que é que disse essa estudante, interrompeu a medicina, Emma Isabel, que a gente encontrou lá, se doando, se sacrificando, tão distante, filha única, pai e mãe médicos, riquíssimos, e simplesmente foi lá para colaborar, voluntariamente, interrompendo a medicina. Ela dizia, Padre Pedro pede para o pessoal rezar, para que os missionários não sintam tanta saudade dos seus familiares, dos seus amigos, da sua pátria, porque este é um problema muito sério. E esta jovem, faltava 1 ano para a medicina, olhando as mãos calejadas desta jovem, de tanto remar, pegar o remo e remando pelo rio, porque lá não tem condução nenhuma. E a alimentação também, quase, nós tínhamos muitas vezes dinheirinho na mão, mas não tinha nada, lá não é tão fácil. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria, eu vou lá no mercado, eu compro isso. Nada. A gente presenciou cada caso,
especialmente a menina com 9 anos, caindo da árvore, e que foi levada 2, 3 dias depois para o hospital distante, Benjamin Constant, 8 horas e meia de barco a motor. E 2 dias depois veio a partir desta vida para a eternidade, pelo que a gente soube, né? Então, são muitos os problemas. Então, a oração. E o terceiro modo que você poderá também auxiliar é também oferecendo a sua colaboração econômica. Uma vez somente por ano é feita esta coleta para a construção de uma creche, de uma escola, de uma igreja, de um asilo para pessoas idosas, enfim, para algum bem econômico. Eu, com os meus olhos, eu vi um padre missionário da Itália dizendo: pois é, padre, o senhor está vendo esse nosso pequenino hospital, cheio de musgos, todo já e tal, enegrecido, está parado 3 anos e meio. Não temos condições e não ganhamos mais nenhum dinheirinho para continuar a terminar esse hospital. Então, eu vi com os meus olhos essa menina de 9 anos, juntamente com a estudante de medicina, levar esta criança já quase semi-morta, depois que tenha caído da árvore e toda infeccionada já, levar lá para Benjamin Constant, 8 horas e meia de barquinho de motor para o doutor Fernando, que é um gaúcho, médico, gaúcho, o único médico lá trabalhando em favor dos necessitados. E também, nessa mesma comunidade, um padre que tinha sido trabalhado, aliás, lutado na última guerra na Itália, e depois passou o sacerdócio e veio como missionário para o Brasil, e juntamente um padre bem jovem, e cuidando de todo aquele povo naquele imenso município. Bem, são verdadeiras vocações. Então, você podendo ajudar para a construção de uma creche, Deus restituirá, sem dúvida nenhuma. Então, continuemos sempre valorizando todos aqueles que trabalham, seja como carpinteiros, pedreiros que vão durante 2 meses, meio ano, ou mais ou menos, para trabalhar no meio das missões, ou como sacerdotes, como padres. Eu tive essa graça de ter essa experiência de ser missionário também. E vamos agora, então, também rezar, pedir a proteção, então, em favor também de todos e cada um de nós, mas especialmente também em favor dos missionários. Então, celebramos hoje São Vicente de Ávila, Santo Odrano, Frumêncio, mártir, ainda Gaudioso, Namário e Florêncio. Hoje também é o Dia Mundial de Oração pela Paz. Aliás, por falar pela paz, no dia 22, há uns 9, 10 anos atrás, a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos a festividade litúrgica de quem? Do Anjo da Paz, de alguém muito conhecido da sua parte. Aliás, eu tenho esse santinho, pena que é muito pequeno, claro, mas aqui onde eu me encontro, eu tive a graça de cumprimentar o São João Paulo II, que nós celebramos então São João Paulo II, no dia 22, sábado atrasado, uma questão de uns 10, 12 dias atrás, o homem que nasceu, aliás, assumiu como Papa no Brasil em 1979,
faleceu no ano 2005, coordenando a Igreja Católica durante 32 anos, e no ano 2014 foi canonizado, assumiu as honras dos altares, e muitas pessoas já receberam graças especiais. Aliás, esta oração está escrita atrás, oração pelos sacerdotes. E o Papa Francisco pede que rezemos sempre essa bela oração, onde é invocado o padroeiro dos padres diocesanos e dos padres franciscanos, de todos os padres do mundo. São João Maria Batista Vianney. Esse santinho você poderá encontrar em muitas paróquias por ali, como também você poderá encontrar este calendário do Sagrado Coração de Jesus na sua paróquia, ou na secretaria paroquial, ou na catedral, em Coqueiros, na nossa paróquia lá, Nossa Senhora do Carmo, e esse santinho também, com a oração muito bonita. Aliás, como também você poderá encontrar esse outro santinho, Nossa Senhora da Cabeça, que também na catedral tem, ou em Coqueiros. Veja, Nossa Senhora da Cabeça é a protetora das dores de cabeça, da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico, bem como da ansiedade. Então procuremos nós sempre vivermos cada vez a mensagem de Cristo Jesus e especialmente vivendo a paz dentro de cada um de nós e especialmente rezando pela paz no mundo. E que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe mostrar sempre o caminho certo, e saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e na oração pelas pessoas enfermas, idosas, e agora também a bênção da água, e tome com muita fé, e você verá o grande bem que lhe fará esta água abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, pela TV Primer, TV São José, se Deus quiser.